Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Império das Exatas. Galera, hoje para trabalharmos matemática, para trabalharmos progressão aritmética PA, um assunto que, independente do tipo de prova que você vai fazer, esse assunto certamente irá cair. Beleza? É um assunto de bem fácil compreensão também, tá pessoal? Bom, a progressão aritmética, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma progressão, uma sequência. Ou seja, o nosso conceito é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante, o que chamamos de razão. Ou seja, pessoal, a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, enfim. Seria um exemplo de progressão aritmética, claro. Qual seria a razão? Seria 2. Por que é 2? Porque cada termo a partir do segundo é acrescido em 2. Beleza? Em relação ao termo inicial. E galera, a condição, a propriedade para que a gente se tenha uma progressão aritmética é a seguinte, ó. Para, por exemplo, 3 números aqui, ó. Um número A, B e C, ele vai ser PA se obedecer à seguinte regra. O termo do meio tem que ser a média aritmética dos dois que estão próximos a ele. Ou seja, B tem que ser igual a A mais C dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então essa é uma condição, uma espécie de condição de existência de uma progressão aritmética. Pessoal, a gente tem a representação genérica, formas de representar através de cognitas, por exemplo, uma progressão aritmética. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu posso ter o seguinte tipo de representação, x, um número x, aí um número x mais r, certo? Que seria o próximo, a soma do anterior com a acrescida de uma razão, de um número. E o outro seria, claro, x mais 2 vezes r. Eu tenho esse modelo de representação genérica, ou ainda um outro modelo até muito mais comum, mais usual, que seria, a gente teria um termo x no meio aqui, ó, e o termo anterior é um valor, é um número o qual vale x menos r, e o termo sucessor seria um número de valor x mais r. Então aqui são as formas de representarmos de forma com incógnitas uma PA, certo? A representação genérica de uma PA. Pessoal, aqui a gente vai ter duas fórmulas importantíssimas, tá? Que vão ser as fórmulas bases, vão ser a base para resolvermos qualquer exercício de progressão aritmética. A fórmula geral, pessoal, é conhecida como AN, ou seja, espera aí que a gente vai pôr a legendinha aqui, tá? AN, que vai ser o último termo, igual a A1, primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão R. Certinho? Pessoal, o que eu tenho aqui, ó, em cada caso? Ó, o nosso AN vai ser o que conhecemos como o último termo. Ou seja, numa sequência 2, 4, 6, 8, 10, qual seria o AN? Seria o 10, né? Ou seja, a 10. A1 vai ser o nosso primeiro termo. A1 é o nosso primeiro termo. Ok? O N representa a quantidade, é muito importante isso agora, pessoal, a quantidade de termos. Ok? E o R, como já falamos anteriormente, vai ser a nossa razão. No caso da sequência 2, 4, 6, 8, 10, por exemplo, qual seria o valor da razão? Seria 2. É só pegar algum número da sequência e diminuir pelo seu antecessor para encontrarmos a razão. Beleza? Pelo número anterior. A soma dos termos de uma PA, pessoal, vai ser conhecida por SN igual soma dos termos A1 mais AN vezes N sobre 2. Ou seja, a soma de todos os termos, ó, vamos fazer esse pequeno exemplo, pessoal, para a gente poder treinar um pouquinho.
a seguinte sequência, ó, 2, 4, 6, 8, 10, uma sequência bem simples. Como calcular esse n aqui, ó? Seria igual a A1, qual o nosso A1, 2, mais AN, qual o nosso AN, 10, a 10, vezes a quantidade de termos, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 5, tudo isso dividido por 2. 2 mais 10, 12, ok? 2 mais 10, 12, 12 vezes 5, 60, 60 dividido por 2, 30. Vamos conferir, pelo método bruto, digamos assim, né? Se realmente dá isso. Ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30. Então, assim seria a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então essas são as duas fórmulas básicas, certinho, pessoal? Nos próximos vídeos iremos praticar para podermos entender bem, depois iremos para a progressão geométrica, para que você possa compreender muito bem esse assunto. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like, que ajuda bastante o nosso pequeno canal a crescer. Muito obrigado!